Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bora começar mais uma videoaula, certo? Para a gente bater um papo aí sobre criação de tabelas e chave estrangeira. Então, aula passada a gente trabalhou, né, o conceito de criação de bancos e tabelas. Então nessa aula a gente vai trabalhar um pouco relacionamento e algumas restrições que existem entre as colunas, ok? Então vamos lá, vamos à ação. Então, aqui na aula passada foi que nós trabalhamos. Então, nós trabalhamos com a criação de tabelas. Aqui a gente tem uma chave primária, uma coluna nome e e-mail. Então, aqui a gente tem uma tabela simples, ok? Então, foi isso que a gente viu na aula passada: criar tabelas, bancos e tabelas, beleza? É, Aí, antes de a gente estudar o autorrelacionamento, chave estrangeira, que é o que a gente vai ver hoje, eu, eu coloquei alguns pontos aqui que ficou faltando na aula passada para ser incrementado nessa aula, que eu esqueci na aula passada. Um deles foi o autoincremento, certo? O que é o autoincremento? Lembra, pessoal, que eu usava bastante o conceito de chave primária, né? Eu colocava aí de aluno, aí de professor, aí vocês ficavam perguntando, professor, por que no aluno você não usa matrícula? Aí eu dizia, não, eu prefiro usar meu próprio chave primária. Que aí a gente no MySQL, por exemplo, aqui a gente tem o autoincremento. Viu aqui que no momento que eu fui criar é, a chave primária, eu disse que ela é de inteiro, autoincremento. Certo? Aqui, primário key. O que é que significa isso? Dizer que é autoincremento. Significa, pessoal, que vamos lá, eu estou com minha tabela vazia. Certo? Então, no momento de eu inserir a informação na tabela, não vou precisar informar o ID, no caso aqui ID aluno. Por quê? Porque o próprio banco fica responsável em fazer isso. Ou seja, vamos lá, estou aqui com a tabela aluno, vou inserir o primeiro, então o primeiro vai ser 1. Ele vai dar o ID de aluno vai ser 1. Vou inserir o segundo vai ser 2. Então o próprio banco fica responsável de auto-incrementar, de incrementar, de inserir essas chaves. Ok? Então basicamente é isso. A gente vai ver isso lá no insert, quando a gente estiver inserindo os dados. Se eu não colocar o autoincremento, o que é que acontece? Eu vou ter que, no momento de inserir a informação, dizer qual é a chave primária. Ou seja, vou ter que ficar dizendo, a chave primária desse elemento que eu vou inserir aqui é 1, a chave primária desse aqui é 2, então eu vou ficar com essa responsabilidade e não o banco. Então isso é ruim. Eu quero colocar essa responsabilidade para o banco de dados. Então aí a gente, para fazer isso, eu coloco autoincremento. Beleza? Então vamos continuar. Aí tem algumas restrições nas colunas. Tem várias, eu coloquei as mais importantes, certo? Not null. O que é que significa not null? Não nulo. Quando eu coloco que uma coluna é not null, significa que aquela coluna, no momento de inserir, tudo isso no momento de inserir que eu estou falando, o anterior e esse, no momento de eu inserir essa informação, eu vou inserir um novo aluno. Então, se eu não adicionar, no caso aí, o nome vai dar erro, certo? Então veja que eu coloquei not null na tabela aluno no campo na coluna nome. Então está dizendo que ele não permite nulo. Eu posso colocar nulo em e-mail? Pode. Eu posso deixar o e-mail vazio aí no momento de inserir. Mas o nome não. Eu estou afirmando, not null, não pode ser nulo, não pode ser vazio. Certo, pessoal? Ok. Então, se você tem algum campo que você quer, ó, esse campo aqui tem que ser obrigatório o preenchimento, não pode ser nulo. Então você coloca esse na frente, no momento da declaração, depois do tipo você coloca esse not null, ok? Outro de restrição é o unique, né? Quando você quer dizer única, a restrição única garante que todos os valores em uma coluna sejam diferentes. Então, eu quero criar aqui uma tabela aluno e os e-mails não podem ser iguais, certo? Então eu vou dizer que um e-mail tem que ser único, não pode ter repetições, ok? Então eu posso colocar aí ó, no e-mail, vocês veem aluno, tem um ID aluno, tem um nome e tem um e-mail, ok?
Quando eu coloco unique, estou dizendo que não pode ter e-mails repetidos. Ok? A primary key ela é única, mas ela já é por default, então a gente não precisa adicionar esse unique. A chave primária também ela não pode se repetir. Ok? Então, por exemplo, vou colocar a gente sabe que e-mail só é para uma pessoa. Então, ó, esse e-mail não pode se repetir. Quando eu for inserir um aluno, se tiver alunos com o mesmo e-mail, não deixa. Então, vai dar erro no banco. Certo? E outro é a restrição usando limite de intervalo. A gente pode usar maior, menor, igual. Então, por exemplo, idade aí. Eu coloquei idade item inteiro, né? Inter de inteiro. Aí botei o check e disse assim, ó, essa idade só vai ser, tem que ser maior do que 12. Certo? Aí, ó, check, a última linha aí. Então, se tentarem adicionar algum aluno com a idade menor do que 12, vai dar erro. Maior do que 12, aí ele deixa. Certo, pessoal? Então, são algumas restrições que você pode estar colocando na coluna. Ok? Normalmente a gente faz isso para deixar o banco com uma certa, como é que eu posso dizer? Restrições. São restrições que têm que ser obedecidas, certo? Então, normalmente a gente faz isso na camada, na aplicação, mas às vezes passa, então faz no banco, é a última camada, ok? Então, relacionamento, tá aí, relacionamento. A gente viu que é possível, mas é difícil a gente ter tabelas isoladas, sozinhas. Então, elas sempre estão se relacionando. A gente viu isso nas nossas aulas, bem direitinho, que as tabelas elas precisam estar se relacionando. Então, veja que nesse diagrama lógico, sempre vai ser assim. A gente tem um diagrama lógico e vamos tentar passar isso para o banco de dados. Então, veja que nesse diagrama aí, eu tenho um relacionamento entre carro e pessoa. Uma pessoa pode ter vários carros, mas o carro só pode ter um proprietário, uma pessoa responsável, por exemplo. Ok? Então veja. Então a gente aprendeu a criar tabelas até esse slide. Até a aula passada e aqui a gente já sabe criar tabela. Então o que a gente vai aprender agora é como eu faço para ligar essas tabelas. Como é que eu ligo uma tabela de carro com a tabela pessoa? Ok? Então como é que eu faço isso? Vamos ver, pessoal. Então para isso a gente vai aprender chave estrangeiro. Então a gente viu que tem aqui uma tabela A e uma tabela B, né? Então para me ligar essas tabelas aqui, eu vou precisar de uma chave primária, uma chave estrangeira que vai ligar uma chave primária. Foi isso que a gente viu lá? Pronto. Então o que a gente vai aprender agora é como criar uma chave estrangeira, ok? Então vamos lá, vamos ver qual é o comando para criar uma chave estrangeira. É o seguinte, pessoal, aqui tem um detalhezinho, certo? Então vamos lá. Veja, eu tenho um carro e tenho uma tabela pessoa. E aí eu quero criar. Então, se a tabela pessoa já existir, veja, eu tenho o carro e a tabela pessoa. Então, eu vou criar a tabela, vou fazer essa ligação. Vamos supor que a tabela pessoa já exista. Se a tabela pessoa já existir, então agora eu vou criar a de carro. Veja que em carro, a primeira coisa que a gente tem que ver quando tem esse relacionamento aqui é onde está a chave estrangeira. Pronto, está aqui em carro. Então, no momento da criação, no momento da criação do carro, eu vou ter aí que eu coloquei de amarelo, é o comando para gerar a chave estrangeira, certo? Então é o link, é como se fosse essa linha aí que a gente está fazendo, essa linha amarela, esse comando da linha amarela é como se fosse a ligação, a linkagem, ok? Então vamos lá. Então, criei uma tabela normalmente, como vocês já tinham visto, ID, primary key, a marca, o modelo, o ano e ID pessoa. Tranquilo? E aí eu coloco o seguinte, foreign key, né, chave estrangeira. Quem é a chave estrangeira? Então veja que é necessário, pessoal, aqui, ó, que eu criei um campo. Então, primeira coisa, a gente vai criar um campo, uma coluna, que é do tipo inteiro, para adicionar os valores. Beleza, já tenho a coluna criada. Pronto. Então agora o último comando vai fazer o quê? Vai dizer que a coluna de pessoa está ligando a chave primária de ID pessoa.
chave primária da tabela pessoa. Repetindo, essa taxa, esse comando aí, que está dentro do criar carro, certo? Que eu acrescentei, ele significa o quê? Ele significa que eu estou indicando quem é minha chave estrangeira na tabela no lado do N e quem é minha chave primária. Se vocês prestarem atenção, é isso. Ó, minha chave estrangeira, quem é? ForeKey, ID pessoa, na tabela carro, que está referenciando referências quem? Pessoa, tabela, esse pessoa é da tabela pessoa e entre parênteses a chave primária. Então sempre vai ser chave estrangeira referenciando chave primária, certo? Então eu até botei as linhas aí, ó. Então ID pessoa significa aqui, ó, né? ID pessoa tá aqui, né? O ForeKey, que é minha chave estrangeira, vai ser isso aqui, que vai referenciar a tabela pessoa e a chave primária de pessoa, certo, pessoal? Então sempre vai. Então, primeira coisa, você vai criar uma coluna para colocar o ID pessoa, beleza? Em seguida, você vai criar esse comando onde você vai dizer quem é a sua chave estrangeira e para quem ela está referenciando, ok? Então tenta fazer isso aí, bem tranquilo. Porém, existe uma situação, essa que veja, o que é que aconteceria? Aí um detalhezinho aqui, que às vezes os alunos se confundem. O que é que acontece? Posso até mostrar os comandos na próxima aula, mas o seguinte, ó. O que é que acontece se eu rodar esse comando aqui, carro, essa tabela aqui, todo esse comando aqui, se a pessoa não existir? Vai dar erro, certo? Então, vamos supor que eu não tenho essa tabela pessoa ainda criada. Não está criada a tabela pessoa. Se eu rodar esse comando carro, vai dar erro na último comando. Por quê? Ele vai dizer assim, ó, referencie pessoa. Só que pessoa ainda não está criado, certo? Então, toda vida que eu vou criar o script, os comandos, eu primeiro começo a criar os que não têm chave estrangeira. Ou seja, começaria nesse caso aqui, criava primeiro pessoa, aí depois eu ia criar carro. Mas por quê? Simples. Porque no carro eu estou referenciando pessoa. Ok? Então, essa segunda situação aqui que eu coloquei é quando você tem duas tabelas. Vamos supor que você tem duas tabelas já feitas. E aí, a partir dela, essa aqui é outra forma de criação. Ou você cria primeiro as que não tem, a primeira situação que eu mostrei aqui. Vamos lá. Primeira situação. Eu vou criar primeiro as tabelas, vou criar primeiro as tabelas que não tem chave estrangeira. Então, começaria a criar pessoa, depois criaria carro. Tranquilo? Repetindo. Primeira situação. Crio as tabelas que não tem chave estrangeira. Dessas duas aí, pessoal, quem é que não tem chave estrangeira? Tabela pessoa. Eu criava a tabela pessoa, depois eu criaria carro. Porque carro está referenciando o ID da tabela pessoa. Tranquilo? Beleza, essa é uma situação. Vou para a próxima situação. Situação 1. Situação 2. Essa. Já tem uma tabela criada, professor. Porém, agora eu quero ligá-las. Tá aqui as tabelas criadas, eu quero interligar. Ligar uma, quero ligar carro com pessoa. Como é que eu faço? Aí eu digo a vocês. Tá aí, ó. Veja que carro e pessoa, elas não estão se ligando. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é alterar. Elas já estão criadas, eu vou alterar. Vou alterar quem? Carro. Em carro, eu preciso criar uma coluna, que será a minha chave estrangeira. Então, veja aí no comando 1, coloquei alter table, carro, vou adicionar uma coluna chamada ID pessoa integer. Estou só adicionando. Veja que o comando 1, pessoal, só estou adicionando uma nova coluna. Quando eu adiciono, eu não estou ligando ainda as duas tabelas, eu estou só adicionando a coluna. Beleza, adicionei. O que é que eu preciso fazer agora? Está aqui, carro e pessoa. Eu preciso ligar. Então, quando eu quero linkar, a gente vai usar esse comando ForeKey. Então, o comando 2, eu estou alterando a tabela carro de novo e estou adicionando agora a ligação, a ForeKey. Então, eu digo, ó, ForeKey,
na tabela K, vou adicionar na tabela K uma foreign key. Qual coluna? Aí eu digo, qual a coluna? ID pessoa. E ela vai referenciar qual tabela? Vai referenciar a tabela pessoa. E qual é a chave primária? Coloca entre parênteses ID pessoa. Veja que quando eu quero fazer a ligação, sempre a gente vai usar esse comando foreign key. Então, essa segunda opção de fazer essa ligação. A gente viu a primeira no slide anterior, se não entendeu, volta lá. E essa daqui é a segunda. Professor, qual é a melhor? Depende, pessoal. Eu, particularmente, prefiro a primeira. Quando eu vou criar meu banco com várias tabelas, eu primeiro começo a criar as tabelas que não tem chave estrangeira. E aí depois eu vou criando as que tem chave estrangeira. Beleza? Mas aí depende de cada um. Essa daqui também dá certo. Pronto. Vamos praticar, pessoal. Então eu vou deixar como tarefa para vocês esse exercício 1 e exercício 2. Certo? Tentem fazer. Qualquer dúvida, assista o vídeo novamente. Ok? E faça que eu vou colocar uma tarefa para vocês adicionar esse exercício. Como é que vocês vão adicionar? Vão criando esses comandos. Você pode jogar lá no Word e gerar um PDF. Manda em PDF, por favor. Manda tudo organizadinho. Questão 1, tá aqui os PDF, tá aqui os comandos que eu usei. Questão 2, são um arquivo só. Coloca lá no Google Sala de Aula. Beleza, pessoal? Até mais, até a próxima.